A inteligência aguda tem duas lâminas, observou o mestre, certa vez, referindo-se à mente brilhante de Curnar. Pode ser usada construtivamente ou destrutivamente, à semelhança de uma faca, ou para lançar atumordas da ignorância ou para decapitar o próprio indivíduo. Este segue a direção intelectual correta só depois que reconhece a impossibilidade de escapar às leis espirituais. Meu guru convivia sem constrangimento com discípulos masculinos e femininos, tratando todos como crianças. Percebendo a igualdade de suas almas, nenhuma distinção fazia entre eles e nenhuma parcialidade demonstrava. Ao dormir, vocês não sabem se são homens ou mulheres, dizia. Assim como um homem, ao representar um personagem feminino, não se torna mulher, também a alma, personificando os dois sexos, permanece superior às qualificações. A alma é a imagem imutável de Deus, portanto, está acima de qualificativos. Sri Yukteswar nunca evitou as mulheres nem as culpou de serem a causa da queda do homem. Salientava que também as mulheres têm que se defrontar com a tentação do sexo oposto. Certa vez, perguntei ao mestre por que um grande santo da antiguidade chamara a mulher de a porta do inferno. Uma jovem deve tê-lo transtornado em sua paz de espírito. Quando moço, meu guru respondeu causticamente. Do contrário, teria acusado, não a mulher, mas algum defeito em seu próprio autodomínio. Se um visitante se atrevia a contar, no eremitério, uma história maliciosa, o mestre mantinha silêncio irreplicável. Não permitam a si mesmos ser fustigados pelo látego provocante de um belo rosto, dizia aos discípulos. Como podemos escravos dos sentidos apreciar o mundo? Saboreie e aromatize os sutis, eles escapam enquanto rastejam no lodo primitivo. Todo discernimento correto está perdido para o homem afeito à luxúria. Estudantes, procurando fugir à ilusão do sexo, induzida por Maya, recebiam de Sri Yukteswar conselho paciente e compreensivo. Assim como a fome, e não a gula, tem um propósito legítimo, também o instinto sexual foi criado pela natureza, unicamente para a propagação das espécies, e não para manter acesos apetites insaciáveis, dizia ele. Destruamos maus desejos agora, do contrário, permanecerão com vocês após o corpo astral se ter separado de seu invólucro físico. Mesmo quando a carne é fraca, a mente deveria resistir sem pausa. Se a tentação os assaltar com força cruel, vençam-na por meio da análise impessoal da vontade indomável. Toda paixão natural pode ser dominada. Conservem seus poderes. Sejam como o oceano em sua vasta capacidade, absorvendo todos os rios tributários dos sentidos. Ansiedades, renovadas diariamente, solapam sua paz íntima. São como fendas no reservatório, que permitem as águas vitais se perderem no solo desértico do materialismo. O impulso dos maus desejos, potente e ativador, é o maior inimigo da felicidade humana. Passeiem como um leão do autodomínio. Não consentam que as fraquezas dos sentidos saltem a seu redor como sapos. Um verdadeiro devoto termina por se libertar de todas as compulsões instintivas. Ele transmuta sua necessidade de afeto humano em aspiração a Deus, apenas, amor solitário, por ser onipresente. A mãe de Sri Yukteswar morava no distrito de Rana Mahal, em Benares, onde fiz minha primeira visita ao meu guru. Cheia de graça e bondade, era, entretanto, uma mulher de opiniões bem definidas. Um dia, estando de pé na terraça de sua casa, observei mãe e filho conversando juntos. O mestre, à sua maneira serena e sensata, tentava convencê-la de algo. Evidentemente, não teve êxito, pois ela abanou a cabeça com grande vigor. Não, não, meu filho, vá-se embora, já. Suas sábias palavras não são para mim. Não sou sua discípula. Sri Yukteswar afastou-se sem mais argumentos, semelhante a uma criança repreendida. Comoveu-me seu grande respeito pela mãe, mesmo quando esta adotava atitudes contrárias à razão. Ela o via apenas como seu filhinho, não como um sábio. Havia um encanto no banal incidente, iluminava um perfil da natureza invulgar de meu guru, internamente humilde e externamente indobrável. As regras monásticas proíbem aos Swamis conservar laços mundanos depois de pronunciar votos solenes. Ele não poderia realizar os ritos fúnebres que são obrigatórios para os chefes de família. Entretanto, Shankara, reorganizador da veneranda ordem dos Swamis, desobedeceu às prescrições. Após a morte da mãe muito amada, efetuou-lhe a cremação do corpo com fogo celeste que fez surgir, erguendo a própria mão. Também Sri Yukteswar não tomou conhecimento das restrições, de maneira menos espetacular. Ao morrer-lhe a mãe, providenciou os ritos de cremação junto ao Ganges sagrado, em Benares, e alimentou muitos brahmanes, de acordo com as tradições da família hindu.
As proibições chástricas destinavam-se a ajudar os Swamis a transcender identificações estreitas. Shankara e Sri Yukteswar haviam submergido seus seres integralmente no espírito impessoal, não precisavam salvar-se por meio de regras. Às vezes, também, um mestre finge ignorar, de propósito, um cânone, a fim de sustentar a essência como superior à forma e independente desta. Assim, Jesus arrancou espigas de trigo em dia de descanso. Aos críticos inevitáveis, ele disse: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Excetuando as escrituras, Sri Yukteswar Liapauco. E, contudo, estava invariavelmente a par das últimas descobertas científicas e de outros progressos do conhecimento. Conversador brilhante, apreciava trocar ideias sobre inúmeros tópicos com seus hóspedes. As inteligências agaziarrias que atravessavam meu guru animavam qualquer discussão. Frequentemente grave, o mestre nunca se achava sombrio. Costumava dizer, citando a Bíblia: para buscar Deus, os homens não necessitam desfigurar as faces. Recordem que o encontro com Deus há de ser o funeral de todos os pesares. Dentre filósofos, professores, advogados e cientistas que vinham ao eremitério, alguns, em sua primeira visita, chegavam pensando encontrar um religioso ortodoxo. Às vezes, um sorriso desdenhoso ou um olhar de tolerância divertida denunciava os novos visitantes, que não esperavam ouvir mais que uns poucos piedosos lugares comuns. Após conversarem com Sri Yukteswar e descobrirem que ele penetrava com intuição exata em seus setores de estudos especializados, era com relutância que se despediam. Meu guru, comumente, era gentil e afável com seus hóspedes, expressava suas boas-vindas com encantadora cordialidade. Entretanto, os séculos de indiferença sofriam, a miúde, um choque revigorante. No mestre, deparavam-se ou com fria indiferença ou com uma posição formidável, gelo ou ferro. Certa ocasião, um químico de renome cruzou lanças com Sri Yukteswar. O visitante não admitia a existência de Deus, já que a ciência não concebera meio algum de torná-lo perceptível. O Senhor, pois, fracassou inexplicavelmente em suas tentativas de isolar o poder supremo em tubos de ensaio. O olhar do mestre exprimia severidade. Recomendo-lhe uma nova experiência. Examine seus pensamentos, sem interrupção, durante 24 horas. Depois, não se admire mais da ausência de Deus. Um famoso erudito recebeu uma reprimenda similar. Aconteceu em sua primeira visita ao ashram. As vigas do teto faziam eco ao visitante em sua declamação de passagens do Mahabharata, Upanishads e Bhasyas, comentários, de Shankara. Estou esperando ouvi-lo. O tom de Sri Yukteswar era interrogativo, como se houvesse reinado silêncio absoluto. O erudito ficou perplexo. Citações houve superabundantes. As palavras do mestre provocavam-me convulsões de riso, enquanto eu sentava de pernas cruzadas em meu canto, a respeitosa distância do visitante. Mas que comentário original pode o Senhor fornecer, proveniente da singularidade de sua própria vida? Que texto sagrado o Senhor assimilou e fez seu? De que forma estas verdades perenes renovaram sua natureza? Agrada-lhe ser uma vitrola vazia, repetindo mecanicamente as palavras de outros homens? Dou-me por vencido. O desgosto do erudito era cômico. Não possuo realização interna. Pela primeira vez, quiçá, ele compreendeu que discernir sobre a colocação de uma vírgula não resgata ninguém do estado de coma espiritual. Estes pendentes sem sangue cheiram a querosene de lampião, comentou meu guru após a partida do homem castigado. Consideram a filosofia como um brando exercício de ginástica intelectual. Se seus excelsos pensamentos permanecem cuidadosamente desvinculados tanto da crueza de sua ação exterior, como de qualquer flagelante disciplina interna. O mestre salientava, em outras ocasiões, a futilidade da mera leitura de livros. Não confunda compreensão com um vasto vocabulário, comentava ele. Os escritos sagrados são benéficos para estimular o desejo de realização interna, se um versículo de cada vez for vagarosamente assimilado. Do contrário, o estudo intelectual contínuo pode resultar em vaidade, satisfação falsa e conhecimento indigesto. Sri Yukteswar relatou algo de sua própria experiência ao receber instruções nas escrituras. A cena foi em um eremitério na floresta, em Bengala Oriental, onde observou o procedimento de um instrutor renomado, Dabru Balav. Seu método, simultaneamente simples e difícil, era como uma antiga prática indiana. Dabru Balav reunira os discípulos aoscu reter nas solidos das selvas. O sagrado Bhagavad Gita foi aberto diante deles. Imperturbavelmente, miraram uma passagem durante meia hora, depois fecharam os olhos. Outra meia hora decorreu. O mestre fez um breve comentário. Imóveis, meditaram outra vez,
mais 1 hora. Por fim, o guru falou. Compreendem agora o versículo? Sim, senhor, alguém do grupo aventurou-se a fazer esta afirmação. Não completamente. Procure a vitalidade espiritual que deu a estas palavras o poder de rejuvenescer a Índia, século após século. Passou-se outra hora em silêncio. O mestre despediu os discípulos e voltou a si para Sri Yukswar. Conhece o Bhagavad Gita? Não, senhor, realmente não, apesar de meus olhos e minha mente terem percorrido suas páginas muitas vezes. Centenas de pessoas responderam-me diferentemente. O grande sábio sorriu para meu mestre, abençoando-o. Se alguém se ocupa com a exibição exterior da riqueza das escrituras, que tempo lhe resta para o silencioso mergulho interno em busca das pérolas de valor incalculável? Sri Yukteswar dirigia o estudo de seus próprios discípulos pelo mesmo método intensivo de concentrar a mente em um assunto de cada vez. A sabedoria não é assimilada com os olhos, mas com os átomos, dizia ele. Quando sua convicção de uma verdade não estiver apenas em seu cérebro, mas em todo o seu ser, você poderá modestamente dar testemunho de seu significado. Ele desencorajava qualquer tendência que o estudante pudesse ter de considerar o conhecimento de obras literárias como degrau necessário à realização espiritual. Numa única sentença, os escreveram profundezas tais que os comentadores eruditos se ocupam delas, geração após geração, disse ele. Interminável controvérsia literária é para mentes vagarosas. Que pensamento liberador mais rápido que Deus é simplesmente, Deus? O homem, porém, não regressa facilmente à simplicidade. Raras vezes é Deus o que importa ao intelectual, e sim o que possa ostentar ter aprendido acerca dele. Seu ego se satisfaz em alcançar tal erudição. Homens orgulhosamente conscientes de sua riqueza ou posição mundana viam-se propensos, na presença do mestre, a acrescentar humildade às suas outras posses. Certa ocasião, um magistrado local solicitou uma entrevista no eremitério à beira-mar, em Puri. O homem tinha reputação de ser cruel e também o poder de não expor a dor dos brahmanes. Mencionei este fato a meu guru. Mas ele se sentou, como quem não se dobra, e nem sequer se ergueu para cumprimentar o visitante. Ligeiramente nervoso, sentei-me de pernas cruzadas junto à porta. Sri Yukteswar não me deu ordem de buscar uma cadeira para o magistrado, o qual teve de contentar-se com um caixote. Não se concretizaram as óbvias expectativas do visitante de que sua importância seria cerimoniosamente reconhecida. Aqui está o trecho revisado para melhor fluidez e clareza. Seguiu-se uma discussão metafísica. O hóspede emaranhou-se em interpretações errôneas das escrituras. À medida que sua certeza mergulhava, sua raiva emergia. Sabe que fui classificado em primeiro lugar na defesa de tese para o doutoramento? A razão o havia abandonado, restava-lhe gritar. Magistrado, o senhor esquece que esta sala não é seu tribunal, replicou o mestre, sereno. Desses comentários infantis é possível inferir-se que sua carreira na faculdade é medíocre. Em todo o caso, um diploma universitário nada tem a ver com a realização védica. Não se produzem santos às fornadas, como se produzem contadores. Depois de um silêncio atordoante, o hóspede riu cordialmente. Este é o meu primeiro encontro com um magistrado celestial, disse ele. Mais tarde, fez uma solicitação formal, baseada em termos legais, que evidentemente eram partes de sua natureza, para ser aceito como discípulo em estágio probatório. Em diversas ocasiões, Sri Yukteswar, a exemplo da Lairi Mahasaya, desencorajou estudantes imaturos que pretendiam ingressar na ordem dos Swamis. Usar a túnica ocre, quando não se tem a realização de Deus, é iludir a sociedade, disseram ambos os mestres. Esqueça os símbolos exteriores de renúncia que o podem prejudicar, induzindo a um falso orgulho. Nada disso tem importância, exceto seu constante e diário avanço espiritual. Para obtê-lo, pratique Kriya Yoga. Ao medir o valor de um homem, um santo emprega um critério invariável, muito diferente dos cambiantes padrões do mundo. A humanidade, que se vê assim tão variegada, é vista, por um mestre, dividida apenas em duas classes. Homens ignorantes que não estão procurando Deus e homens sábios que estão à procura dele. Meu guru cuidava pessoalmente dos detalhes relativos à administração de sua propriedade. Pessoas inescrupulosas, em várias ocasiões, tentaram apoderar-se de sua terra ancestral. Com determinação e até tentando ações judiciais, Sri Yukteswar venceu todos os seus oponentes. Sujeitou-se a essas experiências penosas, movido pelo desejo de jamais ser um guru mendicante ou uma carga para seus discípulos. Sua independência financeira era um dos motivos que desproviam meu mestre, alarmantemente franco, das astúcias da diplomacia.
Ao contrário dos instrutores que tendem a iludir aqueles que o sustentam, meu guru era impermeável às influências, abertas ou sutis, da riqueza alheia. Nunca ouvi pedir dinheiro ou sugerir que o dessem, para qualquer finalidade. Em seu eremitério, ministrava educação gratuita a todos os discípulos. Um oficial de justiça chegou, certo dia, ao ashram de Serampore para uma intimação legal. Um discípulo, de nome Kariai, e eu o conduzimos à presença do mestre. A atitude do oficial de justiça para com Sri Yukteswar foi ofensiva. Far-lhe-ia bem deixar as obscuridades de seu eremitério e respirar o honesto ar do tribunal, disse ele com desprezo. Não me pude conter. Outra palavra sua de insolência e o atirarei ao chão. Avancei ameaçadoramente. Kariai também gritava. Oh Enfales! Como se atreve a trazer suas blasfêmias para dentro deste santo ashram? O mestre, porém, colocou-se em atitude protetora à frente de quem o insultara. Não fiquem excitados por nada. Este homem está apenas cumprindo seu dever. O oficial, confuso com esta recepção cheia de contrastes, apresentou suas desculpas e retirou-se apressadamente. Era assombroso descobrir que um mestre, dotado de vontade ígnea, fosse tão calmo internamente. Ele se enquadrava na definição védica de um homem de Deus, mais suave que a flor quando se trata de bondade, mais forte que o trovão quando os princípios estão em jogo. Existem sempre, neste mundo, aqueles que, segundo Browning, não toleram a luz, sendo eles próprios obscuros. Às vezes, um desconhecido, exaltado por alguma ofensa imaginária, censurava severamente Sri Yukteswar. Meu imperturbável guru ouvia atenta e cortesmente, analisando-se a si mesmo para ver se havia algum traço de verdadeira acusação. Essas cenas traziam à minha mente algumas observações inimitáveis de meu mestre. Algumas pessoas tentam ser altas cortando a cabeça das demais. A compostura infalível de um santo impressiona mais que qualquer sermão. Quem tarda a se encolerizar, é superior ao poderoso, e quem governa sua própria mente é maior que o conquistador de uma cidade. Frequentemente refletia que meu soberano mestre poderia ter sido, facilmente, um imperador ou um guerreiro que teria feito tremer o mundo, se houvesse concentrado sua mente na fama ou nas conquistas terrenas. Em vez disso, ele escolheu investir contra as cidades da raiva e do egoísmo,